Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 644 e minguando até 646 dias, 19 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 644 com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 40, com os subtítulos os magnéticos dos cosmos. Muito interessante, vocês relacionam isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, para que isso venha a ser uma coisa produtiva em vossas consciências, para que você, quando você tiver isso de importância, vocês vão entender, né, tudo aquilo que possa ser liberdade de você e possibilidade de você estar realizando com esse seu corpo emocional, certo? Coloque possibilidade de realização. Não busca relacionar o seu corpo toda hora, ter realização toda hora com o seu corpo emocional, porque senão você vai entrar em crise, certo? Nem sempre a gente está nos realizando com nossos corpos emocionais, entenda isso. E tudo, quando você não se realiza, tudo vira espiritualidade, tudo vira consciência, porque você às vezes tem que entender o que passa na vida do outro, você tem que entender o que se passa no reino de Deus, as formas, as posturas que Deus está levando a todos os corpos em juízo através dos cosmos, dos magnéticos dos cosmos, dos corpos expressivos, que hoje vem representado pelo Cristo, certo? Aquilo que nós estamos produzindo dentro dessas atmosferas, entenda isso, certo? De uma certa forma, eu acredito sempre que não há contaminação sobre a atmosfera de Deus, né, do corpo celeste, não tem contaminação, ele é átomo, e átomo fundido com pressão, vira elétron, e isso é puro, é limpo, certo? Mas aí quando nós usamos as nossas expressões, sim, aí nós temos aquela possibilidade de nós atrair as pessoas por uma armadilha ideológica, por nós atrair a pessoa por uma armadilha, relacionar ela a uma coisa só para ganhar o dinheiro dela, colocar ali um site de roupa, tudo, né, que seja um site tudo só para buscar ali o dinheiro da pessoa, ou seja, tudo você tem forma de você entender que você atrai as pessoas por seus interesses próprios. Isso vai gerando complexidade, você vai se aprisionando. Quando você acha que você está se realizando, vocês não estarão se realizando, porque vocês estão se prendendo sobre os seus interesses, sobre os seus conceitos de estar se realizando. Se você não fez isso de uma forma honesta, vocês não vão se realizar. Entenda isso. E para isso, para que vocês possam relacionar tudo isso com mais praticidade, eu coloco na descrição do vídeo um blog que antecede a este e um blog que antecipe a esse. Eu relaciono a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições. Vou colocar uma referência desse título, Acima das Estrelas de Deus. Vou colocar a abertura deste título, deste subtítulo, Os Magnéticos dos Cosmos. Às vezes você quer saber, nossa, que tá interessante, né? Vamos ver como é que começou isso? Às vezes você abriu aí o canal do YouTube, você viu aí esse blog e tal, e caiu para você e fala assim, não, quero saber como começou esse subtítulo específico. Vai estar tudo tranquilo para vocês continuar, fazer o trabalho continuado, certo? E depois você vai entender, sim, parece interessante, então vou ver tudo aí, tranquilo. Isso vai te dar consciência. O que eu quero dizer? Se você relacionar tudo que for dito, Deus do primeiro, né?
tudo, 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 tudo. Não tem uma expressão que você possa desconsiderar se você estiver com a sua consciência ativa, ligado naquilo que é reino de Deus, naquilo que possa ser bom para você. Não tem nenhuma expressão aqui que eu expresse, nenhum erro, nenhuma falha que não leve a você a uma consciência, a um relacionamento com Deus. Não tem nada que eu não digo aqui que leve você diretamente a Deus. Entenda isso. Tudo que eu digo aqui é você vai diretamente a Deus, é você trabalhar as suas emoções, seus corpos emocionais, você não se limitar a ser essa matéria, você, né, ser uma pessoa que fica tímidos na frente dos outros. Existe todas essas formas de você destravar essas suas emoções, certo? Entender que tudo é espiritualidade, entender que nem sempre você vai conseguir se realizar da sua forma, às vezes você tem que procurar outras formas de realização, certo? Quando você conseguir outra forma de realização, você vai ver que aquilo que você estava negando também era uma coisa boa, né? Ah, não, não vou aparecer na mídia, não. Essa coisa é muito ruim, sei que tem lá, né? Aí depois, na hora que você foi lá e viu, fez o experimento, tudo ficou comum para você, tranquilo. Entende? Aí aquilo que você considerava ruim, né, aquilo que você só ficava julgando os outros por aí, ah, tá fazendo errado, aí então você entendeu tudo o processo, aí sim, você está vivendo aquilo, vivenciando aquilo, então sua consciência está expandindo, né, você está buscando mais forma de realização, você não está se limitando por causa que os outros vai achar que você está vestindo mal, está vestindo bem, se você está comportando bem, se você está comportando mal, certo? Busca amplicidade, não fica limitada à matéria não, ok? E por último, coloca na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo aquilo que for dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer a expressão livre. A expressão livre eu leio o contexto e faço uma mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Vamos então para expressão livre, né, e fazer a leitura deste contexto para a gente buscar entender este contexto em específico, certo? Se vocês não viram o blog anterior, está na descrição do vídeo, é sempre o primeiro. Relaciona ele na sua consciência para você dar continuidade aqui com esse blog diário, ok? Entenda isso. Vamos para a leitura. O magnético é um relato expressivo da espiritualidade do sexo, desde que se atrai um para o outro na sua polaridade, a sua forma mais comum é a atração do sexo. A atração do sexo explica um corpo fêmea e um corpo macho. Este ideal explica que os vossos corpos são expressivos e atrativos, sendo este o comportamento comum tanto para a fêmea, que representa o positivo, e tanto para o macho, que representa o negativo. Este ideal aplica a atração corpo a corpo, de forma que o sexo oposto não são atrativo, ou seja, o corpo expressivo fêmea não se atrai por um outro corpo fêmea, e nem um corpo macho não se atrai para outro corpo macho. E isto sim, por lhe faltar a polaridade inversa dos vossos corpos expressivos e visuais, sendo todos o sexo oposto e que não têm a sua polaridade inversiva, são expressivo para si mesmo, ou seja, seres amantes de si mesmo. Isto explica que eles explicam a si mesmo na sua própria expressão, e podendo relacionar uma coisa e outra dentro deste corpo celeste, a Mãe Natureza. Porém, a atração expressiva deste corpo jamais, pois as suas polaridades são incompatíveis com as vossas expressões, ou seja, eles vai ter a sua expressão incompatível de seus relacionamentos vão dar sexo oposto. Sendo sexo expressivo sem a polaridade inversa, isto realiza um e não realiza o outro. E para isto, podemos conhecer que o amor é um ato de relação magnético
de compreensão por uma empatia expressiva ou por uma empatia espiritual. Sendo a empatia expressiva, vai explicar o corpo fêmea de uma forma que este corpo expressivo é positivo e positivo se realiza com a matéria em movimento, sendo esta a origem de todos os corpos expressivos e fêmeas. O corpo empático e espiritual vão explicar todos os corpos expressivos e negativos para a matéria em movimento, sendo específico a expressão macho deste corpo expressivo, explicando uma empatia espirituais e magnético desses corpos expressivos empáticos. O ideal das espiritualidades dos corpos expressivos vão explicar as cabeças empáticos expressivos dos corpos, aplicando fêmea e macho, sendo a cabeça de ambos vão explicar os vossos corpos expressivos e magnéticos, sendo fêmea explica o corpo expressivo e positivo para o macho, sendo o corpo macho explica o seu corpo expressivo e espiritual e negativo para esta fêmea. Este ideal traz para nós uma percepção que o amor é um magnético atrativo com os vossos corpos expressivos e com as vossas particularidades compartilhado e que se atrai com as vossos corpos expressivos e magnéticos, gerando uma atração sobre ambos corpos expressivos. Vamos lá por parte, né, fazer ler parte desse contexto e nos fazer a expressão livre. Vamos lá. O magnetismo é um relato expressivo da espiritualidade do sexo. O que eu falo magnético é um relato expressivo? Você vê que tudo que nós estamos avistando são coisas que nós, se permitimos ser atraído ou que nós atrai para nós. A relação dos magnéticos são pelos nossos corpos expressivos, é sobre aquilo que nós esteja avistando uma coisa e outra dentro da sociedade, certo? Eu gosto de relacionar a ideia do objetivo como dinheiro, né? E o relacionamento corpo a corpo se relaciona ao sexo. Dinheiro, quando falamos de dinheiro, você vai ter aquelas várias possibilidades objetivas de você se realizar. Esses são a diferença. Você relacionar corpo a corpo é uma forma e os seus atos objetivos ganham outra forma. Os atos objetivos, para ser honesto, eles só aquela só produtividade, só isso. Pronto, fica simples. Agora, aí quando vai relacionar corpo a corpo, aí já ganha aquela complexidade, porque nós somos humanizados, nós temos que relacionar coisas justas um para o outro. Por isso que a gente relaciona uma ideia positiva para um corpo fêmea, uma ideia negativa para um corpo macho, para a gente entender que um deles vão ficar ausente de realização por determinada forma para você poder realizar com a matéria em movimento. Entenda isso, certo? Às vezes, quando você tem uma sabedoria, um conhecimento, o marido ele consegue fazer essa percepção desse movimento, então ele consegue se realizar junto com o corpo da sua esposa, certo? Aí ele começa a se realizar junto com o seu corpo, sua esposa, fica tudo mais tranquilo, entenda isso. Né, o magnetismo é um relato expressivo da espiritualidade do sexo, desde que se atrai um para o outro na sua polaridade, né? A sua forma mais comum é a atração do sexo, né? A forma mais comum de magnetismo hoje é o sexo, aquilo que você se permite atrair um para o outro, aquilo que você está avistando. Pode olhar aí dentro da sociedade, as mídias hoje, tudo foi formado por aquilo que as pessoas estão aparentemente atrativo, sei lá, qualquer coisa que as pessoas verem, elas vestem aí uma roupa e tal, ela chama atenção sobre aquelas expressões, entenda isso. A atração do sexo explica um corpo fêmea e um corpo macho. Este ideal explica os vossos corpos, explica os vossos corpos são expressivos e atrativos, sendo este comportamento comum tanto para a fêmea e que representa o positivo e tanto para o macho que representa o negativo, né? Você vê que quando você avista um macho avista uma fêmea, a fêmea avista um macho, então você tem esses magnéticos, eles se atraem um por outro. Isso é a forma mais comum de magnetismo.
um corpo macho para um corpo fêmea e um corpo fêmea para um corpo macho. Vai entendendo isso, porque o ideal é este próximo contexto, a gente compreender que ele tem as suas particularidades. Entenda isso, o próximo contexto. Vamos lá. Este ideal explica a atração corpo a corpo, e de forma que o sexo oposto não são atrativos. O que é o sexo oposto? É quando você tem as mesmas expressões, por exemplo, um corpo macho com um corpo macho, um corpo fêmea com um corpo fêmea. Então você tem a mesma expressão. Isso é oposto, ok? Porque não tem uma atração sobre esses corpos expressivos, certo? O que nós temos apenas uma consciência. Vamos entender isso. A consciência expressiva desses corpos, certo? A consciência expressiva desses corpos. Quando nós falamos da consciência expressiva desses corpos, nós vamos ficar somente num. Entenda, né? Vai gerar uma complexidade. Vocês entendam isso separadamente, ok? Este ideal explica a atração do corpo a corpo, né? De forma que o sexo oposto não são atrativos. Ou seja, o corpo expressivo fêmea não se atrai por um corpo fêmea e nem um corpo macho não se atrai para o outro corpo macho. Isto sim, porque por, por lhe faltar polaridade inversa dos vossos corpos expressivos e visuais. Quando eu digo que um corpo fêmea não se atrai, o que eu quero que vocês entendam? Um corpo macho não se atrai. Por exemplo, se você tem um corpo expressivo macho, você tem um outro corpo expressivo macho, vocês não têm atração, certo? Vocês não vão sentir atraído por esses corpos expressivos. Vocês podem até, né, estar com a sua consciência inversa daquilo que é o seu corpo expressivo, entenda isso. Aí vocês vai ter uma outra forma de realizações, certo? E que não é pelos corpos, já não vai ser mais pelos corpos magnéticos, são pelo aquilo que vocês, à vista, os seus corpos, à vista é um corpo expressivo, entenda isso, existe uma complexidade. Sendo todos os sexos opostos e que não têm a sua polaridade inversa, não são atrativos para sendo todos o sexo oposto e que não têm a sua polaridade inversa, são atrativos para si mesmo. Aqui vai dar para explicar. Quando uma pessoa, por exemplo, que as pessoas falam hoje, vamos falar isso diretamente, se a pessoa fala gay, ela olha para o espelho, ela vê aquela imagem, ela se sente atraída por ela mesma. Por quê? Porque ela tem uma consciência expressiva de que aquela imagem é agradável, assim, tanto nela como na outra pessoa. Ou seja, eles vão ter aquela consciência expressiva de estar. Então, eles não vão atrair por um outro corpo expressivo que seja a inversa dela. Ela vai atrair pelo mesmo corpo expressivo que seja igual a ela. Entenda isso. Aí o contexto ele explica isso, olha, ou seja, seres amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo são aquelas expressões que eu olho para o espelho, eu agrado de mim mesmo. Eu agrado de mim mesmo. Isso sim, para explicar o sexo oposto, para explicar o corpo expressivo macho com o corpo expressivo macho. Ou seja, ela se atrai para si mesmo. Ou seja, seres amantes de si mesmo é quando eu olho para um corpo expressivo que é a minha expressão da mesma forma, os meus olhos espirituais e expressivo, então eu vou agradar daquele corpo que é igual a mim. Então nós chamamos isso de seres amantes de si mesmos. São seres que olham para si e amantes de si mesmo. Ou seja, para você amar outra pessoa, você tem que ter uma expressão oposta daquilo que você esteja vendo do espelho. Porque você não consegue amar a si mesmo, você tem que amar outras pessoas. Então, para isso, você tem que ter um corpo magnético, expressivo, oposto daquilo que você é. Eu sou um corpo eu sou um corpo expressivo macho, a minha vista tem que ser também uma espiritualidade de uma expressão fêmea, para dar uma inversa daquilo que é a daquilo que é a minha expressão, daquilo que eu estou, daquilo que é a minha expressão, né, daquilo que é a minha expressão, ao inverso daquilo que eu estou avistando, expressivo. Entenda como que essas ideias, esses fatores inconscientes sobre os corpos expressivos, nossos olhares, trabalha isso nas suas consciências, certo? Isto explica que eles
aplicam a si mesmo na sua própria expressão. Eles se aplicam a si mesmo. Viu uma imagem? Eles estão agradando de si mesmo, ok? Entenda isso, porque eles não têm as suas expressões inversas, dos seus corpos expressivos inversos. Eles estão avistando as mesmas coisas. E podendo relacionar uma coisa e outra dentro da sociedade, e podendo relacionar uma coisa e outra dentro do corpo celeste de Deus, da Mãe Natureza. O que eu quero dizer? Se esses tipos de pessoas que dentro da sociedade, elas tirar o foco daquilo que é realidade para ela, ela vai deixar de estar realizando apenas no sexo e vai ganhar várias possibilidades de estar relacionando várias outras coisas. Não precisa ser só isso. Eu vejo muita gente que tem dons espirituais incríveis, mas fica travado porque se sente frustrado, porque está querendo se realizar só com uma coisa, certo? Quando vocês deixam as coisas tudo livre e não fica obsessivo, então as coisas tudo vai acontecendo, certo? De acordo com aquilo que você tem a liberdade. Agora, se você busca só uma coisa, centralizar a coisa, buscar se realizar só em uma coisa, você vai ficar preso a uma matéria, a um sexo, a qualquer coisa que você está tendo obsessão por aquilo, certo? A obsessão não é bom, certo? Entenda isso. Você trava outros campos, outras possibilidades de relacionamento. Porém, a atração expressiva deste corpo jamais, né? Vamos ler tudo no início. E podendo relacionar uma coisa e outra dentro do corpo celeste de Deus, a Mãe Natureza, porém, a atração expressiva deste corpo jamais, certo? Pois as suas polaridades são incompatíveis com as vossas expressão, ou seja, eles vão ter uma expressão incompatível. Os seus relacionamentos vão dar sexo oposto. Sexo oposto é um macho com macho, fêmea com fêmea. Sendo sexo expressivo sem polaridade inversa. Para dar um sexo expressivo, nós temos que ter uma polaridade inversa. Eu sou um corpo expressivo macho, eu preciso de um corpo expressivo fêmea para mim realizar com ela, para dar o magnético, certo? Para dar um magnético correto, certo? O que eu quero dizer? Eu sou uma consciência macho, eu tenho que ser um corpo expressivo macho para que ter uma polaridade, porque essas consciências ela vai ter uma relação. Se eu sou uma expressão, se eu tiver uma expressão, se eu tiver uma expressão macho, né, e eu tiver uma uma expressão macho e tiver uma consciência fêmea, por exemplo, então eu não vou poder usar a minha matéria, sei lá, para criar coisas magnéticas, vai gerar muita complexidade. Entenda isso. Eu estou te mostrando as possibilidades, certo? As pessoas que têm esses tipos de relacionamento, elas conseguem entender várias outras coisas dentro da sociedade, daquilo que ela se sente necessidade, daquilo que ela não sente. Então é só elas mesmas para entender essas coisas em parte. Entenda isso. Sendo o corpo expressivo sem polaridade inversa. Isto realiza um, mas não realiza o outro, ou realiza um e não realiza o outro. Quando eu falei de realização, quando você faz sexo oposto, quando você relaciona um corpo expressivo com relaciona um corpo expressivo com a mesma consciência, ou seja, você tem um corpo expressivo. Além de você ter um corpo expressivo, você tem um corpo expressivo, você tem você tem um corpo expressivo e tem duas consciências. Você tem dois corpos expressivos e duas consciências. Ambos são machos. Ambos são uma coisa só. Todos quatro são uma coisa só. Você tem corpo expressivo e uma consciência fêmea. Você tem um corpo expressivo fêmea você tem um corpo expressivo fêmea e tem uma consciência fêmea. Você tem um corpo expressivo é, fêmea e outro corpo expressivo. Você entendeu que esses quatro são um só, não tem polaridade nenhuma. São consciência espiritual fêmea e corpo espiritual fêmea. Mesma coisa, não tem polaridade. Se não tem polaridade, não tem magnetismo, certo? Agora, por exemplo, eu sou os dois. Eu sou um corpo expressivo macho e, né, eu tenho uma expressão, né, de me atrair por uma fêmea. A minha expressão, aquilo que me atrai é uma expressão fêmea. Você entende que a minha expressão, aquilo que eu avisto, ela tem que ser o inversa daquilo que eu sou, o corpo expressivo? Eu tenho um corpo expressivo, eu preciso de avistar um outro corpo expressivo que seja ao contrário, que seja inversa de mim. Meus olhos têm que ser ao contrário daquilo que eu estou
daquilo que eu sou. Meus olhos têm que ser o contrário daquilo que é o meu corpo expressivo. Eu tenho que avistar uma coisa, meu corpo expressivo tem que ser outra. Então, vai dar um relacionamento. Vai dar um relacionamento. Então, eles vai ficar assim, ó, né? Igual eu tenho dito antes, consciência interior fêmea e consciência exterior do macho, né? E os corpos opostos, os corpos inversos um do outro, então fica aquela atração, né? Eu sempre tenho dito isso, é muito explicativo essa postura aqui, certo? Então eu tenho uma consciência fêmea, eu tenho uma consciência fêmea habitada e tenho um corpo expressivo macho desabitado e tem a polaridade do corpo expressivo macho com o corpo expressivo fêmea. Ambos aqui são matéria, o que vai dominar são a consciência interior com a consciência exterior para dar um casamento conjugal, certo? Quando os dois são as mesmas coisas, então eles se fazem assim, tem uma consciência fêmea e um corpo expressivo macho. Ele tem uma consciência fêmea, um corpo expressivo fêmea. Então, eles não têm a polaridade. Eles não têm a polaridade, eles não vão ter nada atrativo um para o outro. Entenda isso, certo? Aí eles vão, o que eles vão fazer? Eles vão usar, quando eles fazem esse relacionamento, eles vão usar a matéria, porque aquilo que ela é amante de si mesmo, ela se sente atraída por si mesma, então vai usar essa matéria. Um vai ficar usando um outro, não vai ter relacionamento. Eu vou usar a matéria dela, ela vai usar a minha matéria. Quando é o sexo oposto, é isso. Eu uso a matéria, não tem atração sobre os corpos expressivos, não vai ficar atrativo. Eles vão ficar relacionando né, essas matérias, vai relacionar essa matéria. Entenda isso, entenda isso. E para isto podemos conhecer que o amor é um ato de relação magnético de compreensão por uma empatia expressiva ou por uma empatia espiritual. Sendo a empatia expressiva, vai explicar o corpo fêmea, de forma que este corpo expressivo é positivo e positivo se realiza com a matéria em movimento, sendo esta a origem de todos os corpos expressivos e fêmea. Quando eu falei aqui, todas as consciências que estão habitadas, por exemplo, eu tenho aqui consciência habitada, não estou me expressando nada, olha, eu estou me materializado, não tem cosmos, não tem energia, não estou me expressando nada, não estou buscando nada. Então, isso aqui tudo, sendo macho, fêmea, filho, irmão, qualquer coisa que você queira entender, isso dá para nós que nossa consciência habitada, sem manifestar nada, sem mover nada, ela é positividade de tudo. Sendo macho, fêmea, tudo é positividade. Ela habita nesse corpo aqui celeste. Todos nós somos positivos quando a nossa consciência está habitada. Nós começamos a mover alguma coisa, nós estamos relacionando alguma coisa, nós estamos amadurecendo as nossas consciências, aí vai começar a mover, então vai começar a gerar uma coisa negativa, certo? E sobre os nossos corpos, e vai começando a expressar sobre aquilo que as pessoas também não vai criar umas expressões sobre os nossos corpos expressivos, certo? Pode relacionar várias coisas dentro da sociedade, entenda isso. Quando nós falamos de uma consciência habitada, nós falamos de todas as positividades dos corpos, certo? Todas as positividades dos corpos. Hoje, se você for olhar dentro da sociedade, na Guerra Fria, é comum as pessoas usar muito esses seus corpos emocionais para se manifestar uma coisa e outra dentro da sociedade, né? Representar suas emoções diretamente a outro corpo, certo? Isso é muito negativo, certo? Todos os corpos hoje, ele cria uma espiritualidade, seus corpos expressivos e tenta passar isso a outra pessoa, fica tudo negativo. O corpo magnéticos espirituais, os corpos magnéticos e espirituais vão explicar todos os corpos expressivos. E o negativo para a matéria em movimento, sendo específico a expressão macho destes corpos expressivos, explicando uma empatia espirituais magnética desses corpos expressivos e empáticos. Tudo que é positivo, você entenda que é positivo. Tudo que é habitado, toda a consciência que estiver habitada, se você não estiver expressando nada, estiver movimentando nada, entenda isso, que está parado. Tudo, mãe, pai, filho, irmão, esposa, positivo. Coloque isso na cabeça. Você começou a movimentar, tudo que começa a movimentar, já começa uma negatividade. Por que ele movimenta uma negatividade? Por causa de Cristo, né? Por causa de Cristo. Porque você começou a movimentar, vai dar uma negatividade. Uma negatividade vai significar possibilidade. Você vai ganhar uma polaridade, uma possibilidade de realizar ou não com a matéria.
Se você se realizou com a matéria, beleza, foi uma coisa justa e bom para todos, então você ganhou uma positividade, você ganhou uma consciência correta, uma forma real de realizar com o tempo e com o seu corpo emocional, então você tem uma positividade, certo? Mas enquanto você estiver movimentando, não tem nada certo, então é uma negatividade, as possibilidades de você se realizar com a matéria. Realizou com a matéria, então você ganha uma ideia positividade, de forma que é a polaridade que está na esquerda, elas duas possibilidades, sim ou não, certo? Essas polaridades é muito importante. Ela que deixa os nossos corpos flexionados e existe várias formas de você relacionar isso. Tudo que você relaciona dentro do corpo celeste tem as suas polaridades. Qualquer coisa, certo? Ela vai se dividir em dois para ter sua polaridade. Aí você vai dizer, como é que entenda isso? Vamos olhar aqui para dentro aqui, ó. Nós temos o Espírito aqui de Deus, de uma certa forma, ele vai ter sua polaridade. Qual que é o Espírito de Deus com a sua polaridade, por exemplo? É espírito e poder, né? Espírito e poder. O espírito move a matéria e o espírito é poder, né? E o poder é matéria. Então, espírito e poder. Aqui nós temos aqui qual que é a polaridade da vida? Vida e matéria, espírito e matéria. Que essa vida de uma certa forma é espiritual, mas é vida e matéria, vida e matéria. E qual que é a espiritualidade do corpo? Corpo e imagem, com a possibilidade de você se realizar. Corpo e imagem. Aí aqui no fim aqui nós temos os nossos cosmos, nossos corpos expressivos. Aí pode ser uma coisa correta ou não. Ou seja, todas essas ideias, tudo vai ter as suas polaridades, suas formas de você estar se realizando. Aí você quer relacionar outra polaridade, você pode estar, essa matéria pode estar viva, pode estar morta. É aí que a vida pode ser inconsciente ou inconsciente, pode ser uma coisa consciente ou inconsciente. Aqui na sociedade, que pode ser uma coisa certa, uma coisa errada, tudo tem a sua polaridade. Aqui é espírito e poder, né? É a polaridade de Deus, espírito e poder, né? Entenda isso. E que o poder, depois, mais tarde, só para vocês entenderem, o poder, mais tarde, ele se transformou no tempo aqui ele se transformou em Cristo, né? Aí se tem essa ideia aqui da atmosfera dos cosmos, da atmosfera da pressão mãe e a atmosfera dos cosmos, aquilo que os corpos estão produzindo. Então, poder e Cristo, da mesma forma, poder e Cristo, vai depender de como você está movimentando e o que você quer movimentar. Tudo você tem que compreender as suas polaridades para você entender aonde que você vai passar, o que você quer relacionar e como você relacionar e as possibilidades. As possibilidades sempre vai deixar uma fenda, uma divisão sobre aquilo que possa ser correto ou não. Se ela tiver uma certa forma, um magnetismo, se atraindo um para o outro, então vai dar uma harmonia sobre aquilo que você entendeu da fenda, das polaridades dos dois estar se encontrando, se unindo por mesmo propósito, ou por aquilo que habita correto no corpo celeste de Deus, ou por aquilo que eu relaciono um outro corpo expressivo, né, um casal, um relacionamento conjugal. Existe várias possibilidades, entenda isso. O ideal das espiritualidades dos corpos expressivos, vamos explicar as cabeças empáticos expressivos dos corpos, explicando macho e fêmea. O que é a cabeça? Aquilo que é certo e aquilo errado. A polaridade da cabeça é aquilo que eu considero certo e errado, de todos os corpos, certo? Isso, né? O ideal da espiritualidade dos corpos expressivos são a cabeça, né? Vamos explicar as cabeças empáticos e expressivo dos corpos, explicando macho e fêmea. Sendo a cabeça de ambos, vão explicar os vossos corpos expressivos e magnéticos, né? Aquilo que eu estou transferindo, uma imagem, uma expressão, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Sendo a cabeça de ambos, vão explicar os vossos corpos expressivos e magnéticos, sendo fêmea, explica o corpo expressivo positivo para o macho, né? Sendo o corpo macho, explica o seu corpo expressivo e espiritual e negativo para esta fêmea. O que eu quero que vocês compreendam? Você vê que nós estamos relacionando duas matérias com seus corpos expressivos inversos, um do outro, com o seu olhar expressivo e com o seu corpo expressivo, né? O olhar vai representar a negatividade, aquilo que você está movimentando sobre o seu corpo expressivo, para que você possa atrair outro corpo, né, expressivo, que seja a fêmea. Por exemplo, se você é macho, você atrai pela fêmea, se você é fêmea, você atrai pelo macho, certo? Entenda isso.
Sendo a fêmea explica o corpo expressivo e positivo para o macho, né, isso para dar um casal direto, né, aqui o positivo vai sempre representar o corpo fêmea, sendo o corpo macho explica o seu corpo expressivo e espiritual, e negativo para esta fêmea, né. Quando eu falo negativo para essa fêmea, a fêmea ela vai ter uma vista sobre a consciência do marido, aquilo que possa levar segurança para ela, e porque é isso que der prazer à fêmea. Você vê quando você deixa uma mulher muito desconfiada ou qualquer medo, você coloca transfere medo para ela, então ela não vai ter como ela te amar, certo? Ela não vai ter como te amar. Ou seja, a mulher, ela vista mais a sabedoria do homem, ela se sente mais no seu corpo emocional e ela vista mais essa sabedoria, essa consciência, aquilo que possa ser produzido. Que no tempo de hoje gerou muita complexidade, né, sobre isso, né? As pessoas hoje gerou muita complexidade. O que que eu quero dizer? Se você for buscar dentro da sociedade as pessoas, as mulheres que procuram o homem bem sucedido, são as pessoas que mais sofrem dentro são as mulheres que mais sofrem dentro da sociedade, de relacionar os objetivos no lugar daquilo que ela pode considerar amor, segurança e respeito, certo? Vocês têm que entender isso, ou seja, a mulher ela tem que avistar no homem uma sabedoria, se ele é de confiança, se ele tem forma de, né, de relacionamento que não fique limitado a uma coisa, que o marido dela não fica limitado somente a uma coisa, somente ao dinheiro, somente ao sexo, somente a uma coisa ou outra, entende? Ele tem que ter a diversidade de relacionamento, ele tem que ter uma consciência expandida para tudo, e não é só uma coisa, né, tem muito dinheiro, isso aí tem muito dinheiro, vai ficar, vai ficar dependendo só de uma coisa, se os dois ficar dependendo só disso, eles vão ficar brigando, mesmo sendo milionário aí, jogando dinheiro fora, aí vai ficar brigando com os outros aí por causa de dinheiro, entenda isso. Não é o caso de vocês focarem somente em uma coisa, entenda isso. Sendo o corpo macho explica o seu corpo expressivo e espiritual e negativo para esta fêmea. Este ideal traz para nós uma percepção que o amor é um magnético atrativo com os vossos corpos expressivos, né? O amor é um magnético expressivo com vossos corpos expressivos. Para você ficar bem mesmo, né? Você tem que ter uma pessoa com um corpo, você tem que ter uma vista expressiva fêmea, né? Eu sou macho, eu tenho uma vista expressiva fêmea e meu corpo expressivo é macho. E a esposa ela tem que ter uma vista expressivo macho e com o seu corpo expressivo fêmea, né? A vista ela vai direcionar suas espiritualidades, certo? Daquilo que você está vendo e daquilo que você vai se permitir ser atraído, entenda isso. E com essas particularidades e com as vossas particularidades compartilhadas, né, vossas particularidades, eu tenho explicado isso desde o primeiro, né, são aquela vista expressiva, as particularidades, expressões, ideias, objetivos, sei lá, sexo, família, filho, tudo isso, certo? Não focar só numa coisa. E que se atrai com os vossos corpos expressivos e magnéticos, né, gerando uma atração sobre ambos corpos expressivos. Muito interessante, certo? Relaciona isso nas suas consciências, se dedica a aprender isso de uma forma correta, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Relaciona só se você estiver bem entendido de tudo. Sinaliza o vídeo só se você estiver entendido de tudo. Se inscreva nesse canal só se você estiver compreendendo. Se você não compreendeu, não há necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.